Um homem rico promete aos seus filhos gêmeos de apenas 4 anos um passeio divertido. Ele os leva até uma antiga fábrica de alimentos e, com um sorriso inocente, as crianças perguntam: "Papai, onde vamos brincar?" O pai, então, ordena que atravessem a porta do frigorífico abandonado. O frio cortante faz o sorriso dos pequenos desaparecer. De repente, o som metálico da tranca ecoa pelo corredor vazio. O pai acaba de fechar a porta do lado de fora. Presos, assustados e tremendo de frio, os gêmeos se abraçam e choram, sem saber que o pai já havia fugido. Mas do lado de fora, um cavalo escuta o choro das crianças. E o que acontece nas próximas horas é tão tenso que todos temem pelo pior. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Vamos voltar à nossa história. Miguel e Gabriel tremiam abraçados no interior da câmara frigorífica, seus pequenos corpos buscando calor um no outro, enquanto a névoa gelada dançava ao redor deles. O antigo frigorífico abandonado, com suas paredes cobertas de gelo e manchas do tempo, parecia engoli-los em sua imensidão sombria. Os gêmeos de 4 anos mal conseguiam compreender como seu passeio de domingo havia se transformado neste pesadelo gelado. Horas antes, quando seu pai, Ricardo Mendonça, havia sugerido um passeio especial, os olhos das crianças brilharam de expectativa. Ricardo, sempre impecável em seu terno italiano e sapatos lustrados, raramente dedicava tempo aos filhos. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Seu sorriso não alcançava os olhos e suas mãos, normalmente firmes no volante de sua Mercedes último modelo, tremiam levemente. "Vou mostrar um lugar mágico para vocês", disse ele, conduzindo o carro por uma estrada de terra que serpenteava entre campos verdejantes. Os meninos, idênticos até no último fio de cabelo castanho, trocaram olhares animados do banco traseiro. Era raro ver seu pai tão disposto a brincar. A antiga fábrica surgiu no horizonte como um gigante adormecido. Suas paredes descascadas e janelas empoeiradas contrastavam com o céu azul daquela manhã de outono. No campo ao lado, um majestoso cavalo branco pastava tranquilamente, sua pelagem reluzindo sob o sol da manhã. "Olha, pai, um cavalo!" exclamou Gabriel, apontando entusiasmado pela janela. Miguel compartilhou a empolgação do irmão, seus olhos verdes idênticos brilhando de fascinação pelo animal. Ricardo estacionou o carro próximo, à entrada da fábrica. "Vamos brincar de esconde-esconde!" anunciou, sua voz estranhamente controlada. "Conheço um lugar perfeito aqui dentro." Os gêmeos pularam do carro, suas risadas ecoando pelo terreno vazio. O cavalo branco ergueu a cabeça, suas orelhas se movendo na direção do som, como se sentisse algo que as crianças, em sua inocência, não podiam perceber. Ricardo guiou os filhos pelos corredores escuros da fábrica, suas pegadas levantando poeira do chão de concreto. O ar ficava mais frio à medida que avançavam, e Miguel apertou a mão do irmão, um hábito que tinham desde bebês quando se sentiam inseguros. "Aqui." Ricardo parou diante de uma porta metálica pesada. "Este será o melhor esconderijo do mundo. Vocês entram e eu conto até 100 antes de procurar." Gabriel hesitou na entrada da câmara frigorífica. "Tá muito escuro, pai. Não seja medroso", cortou Ricardo, sua voz assumindo um tom que os meninos nunca haviam ouvido antes. "É só uma brincadeira." Miguel, sentindo o medo do irmão, deu um passo à frente. "Vamos juntos, Gabi. Eu seguro sua mão." As crianças entraram na câmara, o frio intenso fazendo-as estremecerem seus casacos leves demais para aquela temperatura. Antes que pudessem se virar, ouviram o som metálico da porta se fechando e o clique definitivo da tranca.
Pai, chamou Miguel, sua voz tremendo. Pai, tá muito frio aqui. Pai, abre a porta. Gabriel começou a chorar, suas lágrimas congelando, nas bochechas rosadas. Do outro lado da porta, apenas silêncio. Os passos de Ricardo se afastavam apressadamente, ecoando pelos corredores vazios até desaparecerem completamente. Os gêmeos se abraçaram com força, tremendo não apenas de frio, mas de medo e incompreensão. Como seu próprio pai poderia fazer isso com eles? Por que os havia trancado ali? Do lado de fora, o cavalo branco parou de pastar. Suas orelhas se moveram na direção da fábrica, captando os soluços abafados que escapavam através das paredes. Algo em seu instinto animal o alertava que algo estava muito errado naquele lugar aparentemente abandonado. Miguel e Gabriel se sentaram no chão gelado, abraçados o mais apertado que podiam, compartilhando não apenas o calor de seus pequenos corpos, mas também o medo e a esperança. Vai ficar tudo bem, Gabi, sussurrou Miguel, embora sua voz tremesse. Alguém vai nos achar. Gabriel enterrou o rosto no ombro do irmão, suas lágrimas formando pequenos cristais de gelo em suas pestanas. Promete que não vai me soltar. Me? Nunca, respondeu Miguel, apertando ainda mais o abraço. Nunca vou te soltar. O frio intensificava-se a cada minuto, e a névoa que saía de suas respirações formava pequenas nuvens no ar gélido. As paredes metálicas da câmara frigorífica pareciam se fechar sobre eles, enquanto o zumbido baixo do equipamento de refrigeração era o único som além de seus soluços abafados. Lá fora, o sol continuava brilhando em um céu sem nuvens, alheio ao drama que se desenrolava dentro daquelas paredes geladas. O cavalo branco, porém, permanecia imóvel, seus olhos fixos na direção da fábrica, como se fosse a única testemunha do terrível segredo que acabara de ser trancado naquela câmara frigorífica. O sol começava sua lenta descida no horizonte quando Joaquim Silva, o caseiro da fazenda vizinha à antiga fábrica, notou algo estranho no comportamento do cavalo branco. O animal, normalmente calmo e focado em seu pastoreio, não parava de relinchar e trotar, nervosamente em direção ao prédio abandonado. Joaquim conhecia bem aquele cavalo. Era um animal livre que aparecera na região há alguns meses, escolhendo fazer daqueles campos seu lar. Os moradores locais o deixavam em paz, admirando sua beleza e independência. Mas naquela tarde, havia algo diferente em seu comportamento. Uma urgência que o caseiro nunca havia presenciado antes. Que foi, amigo? Murmurou Joaquim, aproximando-se da cerca. O cavalo imediatamente veio em sua direção, os olhos grandes e expressivos fixos nos seus. Para a surpresa do caseiro, o animal agarrou sua camisa com os dentes, puxando-o gentilmente na direção da fábrica. Dentro da câmara frigorífica, Miguel e Gabriel lutavam contra o sono que o frio intenso provocava. Suas vozes, antes animadas, com cantigas infantis para espantar o medo, agora não passavam de sussurros entrecortados por tremores. Mi? Chamou Gabriel, seus lábios azulados tremendo. Conta de novo a história do cavalinho. Miguel apertou mais o abraço, tentando transmitir calor ao irmão. Era uma vez um cavalo branco muito especial. Começou, sua voz pequena ecoando na câmara gelada. Ele era mágico e sempre salvava crianças perdidas. Do lado de fora, Joaquim hesitava diante do comportamento insistente do cavalo. Em seus 30 anos como caseiro, nunca havia visto nada parecido. O animal continuava puxando sua camisa, relinchos aflitos escapando de sua garganta. Tá bem, cedeu o caseiro. Vou dar uma olhada. Aproximou-se da entrada da fábrica com cautela. O lugar estava abandonado há anos, desde que a antiga empresa de laticínios falira. Seus passos ecoavam pelos corredores vazios, levantando poeira do chão de concreto. O cavalo,
o seguia de perto, suas patas fazendo um som ritmado contra o piso. Foi então que ouviu, fraco, distante, mas inconfundível, o som de vozes infantis. "Tem alguém aí?" chamou Joaquim, seu coração acelerando. O eco de sua voz rebateu nas paredes vazias. Dentro da câmara, os gêmeos se sobressaltaram ao ouvir a voz adulta. "Aqui!" gritaram juntos, suas vozes saindo fracas pelo frio. "Socorro!" Joaquim seguiu os sons, o cavalo sempre ao seu lado, até chegar à porta da câmara frigorífica. Seu sangue gelou ao perceber que o equipamento estava ligado. Alguém havia conectado a antiga fábrica à rede elétrica. "Meu Deus do céu!" murmurou ao ouvir claramente os soluços infantis do outro lado da porta. "Tem crianças aí dentro! Moço, ajuda a gente!" A voz de Miguel saiu trêmula. "Tá muito frio, por favor!" emendou Gabriel, lágrimas congeladas em seu rosto. "A gente quer sair!" Joaquim tentou abrir a porta, mas a tranca pesada não cedia. Seu desespero aumentava a cada segundo, imaginando há quanto tempo aquelas crianças estavam presas no frio. "Calma, pequenos", disse, tentando manter a voz firme. "Vou buscar ajuda. Prometo que volto logo." "Não vá embora", imploraram os gêmeos em uníssono, o medo evidente em suas vozes. "O cavalo vai ficar com vocês", prometeu Joaquim, notando como o animal se posicionara firmemente diante da porta. "Ele vai cuidar de vocês até eu voltar." O caseiro correu, como nunca havia corrido em sua vida, seus pés conhecendo cada atalho entre a fábrica e a vila próxima. Sua mente fervilhava de perguntas. Quem teria feito algo tão cruel? Como aquelas crianças foram parar ali? O cavalo manteve sua vigília, batendo ocasionalmente os cascos contra a porta metálica, como que para lembrar os meninos de que não estavam sozinhos. Dentro da câmara, Miguel e Gabriel se agarraram à esperança trazida pela voz gentil do caseiro. "Ouviu, Gabi?" sussurrou Miguel, esfregando os braços do irmão para aquecê-lo. "O cavalo da nossa história veio mesmo nos salvar." Gabriel sorriu fracamente, seus dentes batendo de frio. "Igual na história que você conta." O sol continuava seu caminho para o horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Na vila, Joaquim batia em todas as portas, sua voz urgente alertando os vizinhos sobre as crianças presas. Algumas pessoas o olhavam com desconfiança. Afinal, quem acreditaria em uma história tão absurda? Mas o caseiro não desistiria. Voltaria. A fábrica com ajuda, nem que tivesse que arrastar a vila inteira consigo. Enquanto corria de casa em casa, sua mente voltava para o cavalo branco, agradecendo silenciosamente ao animal por tê-lo alertado. Na câmara frigorífica, os gêmeos começavam a sentir seus pequenos corpos cada vez mais pesados, o frio penetrante, sugando suas forças. Mas agora havia uma diferença. Do outro lado da porta, o som ritmado dos cascos do cavalo lembrava que não estavam mais sozinhos. A ajuda estava a caminho. Enquanto Joaquim corria pela vila em busca de ajuda, Ricardo Mendonça entrava em sua mansão nos arredores da cidade, ajustando a gravata à cara com dedos que ainda tremiam levemente. A empregada que o recebeu notou imediatamente a ausência das crianças. "Seu Ricardo, cadê os meninos?" perguntou Dona Cida, que cuidava da casa há mais de 2 décadas. Seus olhos perspicazes não perderam o modo como o patrão evitou seu olhar. "Estão com a tia em Campos do Jordão", respondeu ele, sua voz estudadamente casual. "Márcia insistiu em levá-los para passar uns dias na serra. Você sabe como ela é com as crianças." Dona Cida franziu a testa. Em seus 20 anos de serviço, nunca ouvira falar de uma tia Márcia, mas antes que pudesse questionar, o telefone tocou. Ricardo atendeu rapidamente, seu rosto empalidecendo ao reconhecer a voz do outro lado. "Como assim não vai mais se casar comigo?" Sua voz ecoou pela sala. "Helena, nós combinamos."
Eu já resolvi aquele problema que você mencionou. Não, as crianças não vão mais interferir. A empregada fingiu ocupar-se com a arrumação da sala, seus ouvidos atentos à conversa. Algo estava errado, muito errado. Na vila, Joaquim finalmente conseguira reunir um pequeno grupo de moradores dispostos a ajudar. Entre eles estava seu Antônio, o ferreiro aposentado que ainda mantinha suas ferramentas, e Dona Rosa, enfermeira do posto de saúde local. Tem certeza disso, Joaquim? E perguntou seu Antônio pela terceira vez, enquanto caminhavam apressadamente em direção à fábrica. Crianças trancadas num frigorífico? Quem faria uma barbaridade dessas? O cavalo me mostrou, insistiu Joaquim. Vocês vão ver. Ele ainda deve estar lá, guardando a porta. Dentro da câmara, Miguel lutava para manter Gabriel acordado. O frio tinha se tornado tão intenso que era difícil até mesmo falar. Lembra quando a gente ganhou aqueles carrinhos de corrida? Lhe sussurrou Miguel, sacudindo gentilmente o irmão. Você queria o vermelho, mas me deu porque sabia que era a minha cor favorita. Gabriel sorriu fracamente, suas pálpebras pesadas. E você me deu o azul, porque disse que combinava com meu pijama. Isso mesmo, Miguel continuou, lágrimas congelando em seu rosto. E a gente vai brincar com eles de novo, Gabi. Prometo. O cavalo branco, fiel à sua vigília, continuava postado diante da porta da câmara. Seus ouvidos atentos captaram primeiro o som dos passos que se aproximavam e ele relinchou alto, como se chamasse o socorro que tanto tardava. Na mansão dos Mendonça, Dona Cida observava seu patrão com crescente desconfiança. Ricardo andava de um lado para outro, fazendo ligações, construindo sua teia de mentiras. Ela o ouviu contar a mesma história sobre a suposta tia Márcia para diferentes pessoas, mas pequenos detalhes mudavam a cada vez. Sim, eles estão ótimos, dizia ele ao telefone. Márcia ligou ainda há pouco? Não, quer dizer, eu falei com ela ontem à noite. Voltam na semana que vem, ou talvez no fim do mês. A governanta sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Em todos os seus anos de serviço, nunca vira seu patrão agir de forma tão estranha. Seus instintos maternais, aguçados por décadas cuidando daquela casa e das crianças, gritavam que algo terrível havia acontecido. De volta à fábrica, o grupo liderado por Joaquim finalmente alcançou a câmara frigorífica. O cavalo branco relinchou ao vê-los, batendo os cascos no chão, como se aplaudisse sua chegada. Meu Deus do céu! Exclamou Dona Rosa, ao ouvir os fracos soluços vindos. De dentro da câmara. Tem mesmo crianças aí dentro. Meninos! Chamou Joaquim, colando o ouvido na porta. Vocês ainda estão acordados? Sim, veio a resposta fraca de Miguel. Por favor, o Gabi está muito gelado. Seu Antônio imediatamente começou a examinar a tranca com suas ferramentas. Isso vai dar trabalho, murmurou. Mas vamos tirar vocês daí, crianças. Aguentem só mais um pouquinho. Na mansão, Ricardo recebia mais uma ligação, desta vez de Helena. Sua voz tremia de raiva enquanto ele tentava convencê-la a não romper o noivado. Você não entende, sussurrou ele, verificando se Dona Cida não estava por perto. Fiz isso por nós. Aquelas crianças eram o único obstáculo. Agora podemos ser felizes. Do outro lado da linha, Helena sentiu seu sangue gelar. Ricardo, o que exatamente você fez com seus filhos? O silêncio que seguiu foi mais revelador que qualquer resposta. Helena desligou o telefone com mãos trêmulas e, após alguns minutos de hesitação, discou outro número. Polícia? Preciso fazer uma denúncia. O suor escorria pela testa de seu Antônio, enquanto ele trabalhava na tranca da câmara frigorífica. Suas ferramentas, gastas pelo tempo, mas ainda precisas, encontravam resistência no mecanismo congelado.
O grupo reunido ao seu redor mantinha um silêncio tenso, quebrado apenas pelos ocasionais relinchos do cavalo branco e os sons metálicos das ferramentas. "Tá muito difícil", murmurou o ferreiro, suas mãos calejadas tremendo levemente. "O gelo complicou tudo. Precisamos de equipamento mais pesado." Dona Rosa se aproximou da porta, sua voz suave chamando as crianças. "Miguel, Gabriel, vocês ainda estão acordados, meus anjinhos?" Houve um momento de silêncio angustiante antes que uma voz fraca respondesse. "Sim, mas o Gabi não está respondendo direito." O pânico se espalhou pelo grupo. Dona Rosa, com seus 30 anos de experiência como enfermeira, sabia muito bem o que aquilo significava. "Precisamos tirá-los dali agora." De sua voz normalmente calma, carregava uma urgência que assustou a todos. Joaquim não perdeu tempo. "Vou até a cidade buscar equipamento adequado", anunciou, já se preparando para correr. "Tem uma oficina mecânica que deve ter o que precisamos." "Mas é quase noite", alguém do grupo protestou. "A oficina já deve estar fechando, então vou arrombar." E Joaquim respondeu com uma determinação feroz que ninguém ousou questionar. "Não vou deixar essas crianças morrerem aqui." Na mansão dos Mendonça, Dona Cida observava seu patrão com crescente apreensão. Ricardo havia se trancado em seu escritório após a última ligação, mas ela podia ouvi-lo movendo-se nervosamente, gavetas sendo abertas e fechadas, papéis sendo remexidos. A governanta se aproximou da porta com a desculpa de servir café. Os sons que vinham de dentro a alarmaram ainda mais. Ricardo parecia estar fazendo as malas. "Seu Ricardo", chamou batendo suavemente. "Trouxe seu café." A porta se abriu apenas uma fresta, e o rosto normalmente composto de Ricardo apareceu, tenso e pálido. "Deixe aí fora, Cida. Estou ocupado." Mas antes que ele pudesse fechar a porta, ela viu 2 passagens aéreas sobre a mesa. Destino Portugal. De volta à fábrica, o cavalo branco subitamente começou a agitar-se, relinchos mais altos e insistentes, ecoando pelo espaço vazio. Seus cascos batiam ritmadamente contra o chão de concreto, como se tentasse comunicar algo. "O que deu nele?" me perguntou um dos vizinhos, assustado com a mudança no comportamento do animal. Dona Rosa, que sempre teve um dom especial com animais, aproximou-se do cavalo. "Ele está tentando nos dizer algo. Miguel, Gabriel, vocês ainda estão aí?" Apenas silêncio, respondeu. O pânico se intensificou. Seu Antônio atacou a tranca com renovado vigor, enquanto outros membros do grupo correram para fora, gritando por ajuda, suas vozes ecoando pela propriedade abandonada. Na cidade, Joaquim chegava ofegante à oficina mecânica. Como previsto, estava fechada, mas uma luz ainda brilhava nos fundos. Ele esmurrou o portão com toda a força. Seu José, pelo amor de Deus, abre!" O velho mecânico apareceu surpreso com o desespero na voz do caseiro. "Que isso, homem? Que aconteceu?" "Tem 2 crianças trancadas numa câmara frigorífica na fábrica velha." Joaquim despejou as palavras, mal parando para respirar. "Precisamos de ferramentas para arrombar a porta. Elas vão morrer se não conseguirmos tirá-las de lá." Seu José não fez perguntas. Em 50 anos como mecânico na pequena cidade, havia aprendido a reconhecer uma emergência real quando via uma. "Vem comigo", disse, já se dirigindo para o depósito de ferramentas. Enquanto isso, na delegacia local, o plantonista atendia uma ligação que faria seu sangue gelar. A voz feminina do outro lado da linha relatava uma história tão absurda quanto terrível. "A senhora tem certeza do que está dizendo?" Perguntou ele, já alcançando seu cacetete e as chaves da viatura. "O próprio pai trancou as crianças num frigorífico?" Ele praticamente confessou. A voz de Helena tremia. "Por favor, precisam fazer algo. Não sei há quanto tempo elas estão lá."
O policial não perdeu mais tempo com perguntas. Em minutos, 2 viaturas cortavam a noite em direção à antiga fábrica, suas sirenes rasgando o silêncio da pequena cidade. Na câmara frigorífica, Miguel reuniu suas últimas forças para sacudir o irmão. Gabi, por favor, não dorme, sussurrou sua própria consciência, oscilando perigosamente. Lembra da promessa? A gente vai brincar com os carrinhos. Mas Gabriel não respondeu. Seu pequeno corpo estava gelado e imóvel nos braços do irmão. Do lado de fora, o cavalo branco continuava sua vigília desesperada, seus relinchos cada vez mais urgentes ecoando pela noite que caía. Era uma corrida contra o tempo, e cada segundo que passava tornava a situação mais crítica. Luzes azuis e vermelhas começaram a dançar nas paredes da antiga fábrica quando as viaturas policiais finalmente chegaram ao local. O cavalo branco, ainda em sua vigília incansável, relinchou alto ao ver os novos visitantes, como se os saudasse com alívio. "Meu Deus do céu!" exclamou o sargento Moraes ao ver o grupo de pessoas reunidas em torno da porta da câmara frigorífica. Então é verdade. Seu Antônio mal levantou os olhos de seu trabalho com as ferramentas. Tem 2 crianças aqui dentro, seu guarda, e faz tempo que elas não respondem mais. Nesse exato momento, Joaquim retornava correndo com seu José, o mecânico, ambos carregando um pesado equipamento hidráulico. "Abram espaço!" gritou o caseiro, sua voz rouca de tanto correr. Dona Rosa, que mantinha o ouvido colado à porta, subitamente se endireitou. "Esperem! Acho que ouvi algo." Todos congelaram em seus lugares. No silêncio tenso que se seguiu, uma voz infantil, quase inaudível, chegou através do metal. "Por favor, o Gabi não está respirando direito." "Miguel!" Dona Rosa chamou de volta, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. "Aguenta firme, meu amor. Estamos quase conseguindo." Seu José já estava posicionando o equipamento hidráulico. "Isso vai fazer barulho", advertiu, ajustando as garras de metal. "Mas é nossa melhor chance." Na mansão dos Mendonça, Dona Cida observava pela janela da cozinha quando 2 viaturas policiais entraram pelo portão principal. Seu coração disparou ao ver os oficiais se aproximando da porta com expressões graves. Ricardo, ainda em seu escritório, ouviu a campainha. "Tocar!" Por um momento, considerou fugir pelos fundos, mas algo o manteve paralisado em sua cadeira, como se o peso de suas ações finalmente o tivesse alcançado. "Seu Ricardo!" A voz de Dona Cida soou urgente do outro lado da porta. "É a polícia!" De volta à fábrica, o som ensurdecedor do equipamento hidráulico ecoava pelos corredores vazios. O cavalo branco, normalmente assustado com barulhos altos, manteve-se firme ao lado da porta, como se entendesse a importância daquele momento. "Está cedendo!" gritou seu José por cima do barulho. "Mais alguns minutos." Dentro da câmara, Miguel lutava para manter os olhos abertos. O som do equipamento chegava distorcido aos seus ouvidos, como se viesse de muito longe. Ele apertou mais o abraço em torno do irmão, sentindo o corpo de Gabriel cada vez mais frio. "Tá ouvindo, Gabi?" sussurrou, sua voz falhando. "Eles vieram, igual eu prometi." Na delegacia, Helena acabava de prestar seu depoimento formal, suas mãos tremendo ao assinar o documento. "Eu devia ter percebido antes", murmurou, mais para si mesma que para o investigador. "Os sinais estavam todos lá." "A senhora fez a coisa certa em nos avisar", respondeu o policial, sua voz gentil. "Agora, precisamos que nos conte mais sobre o relacionamento do Sr. Mendonça com as crianças." Na fábrica, o metal da porta finalmente começou a ceder com um gemido prolongado. O ar gelado que escapou pela primeira fresta fez todos se arrepiarem. "Cuidado!" alertou Dona Rosa. "Não!"
Podemos expô-los ao calor muito rapidamente. O choque térmico pode ser perigoso. O sargento Moraes já falava em seu rádio. Preciso de 2 ambulâncias com urgência na antiga fábrica de laticínios. 2 crianças com hipotermia severa. Com um último rangido metálico, a porta finalmente se abriu. O que viram dentro da câmara fez todos prenderem a respiração. Os gêmeos estavam abraçados no chão, suas roupas cobertas de gelo, os lábios azuis e as peles pálidas como papel. "Miguel? Gabriel?", chamou Dona Rosa, aproximando-se cautelosamente. Seus anos de experiência como enfermeira não a haviam preparado para uma cena como aquela. Miguel moveu levemente a cabeça ao ouvir seu nome, mas Gabriel permaneceu imóvel. O cavalo branco, quebrando o silêncio tenso, relinchou suavemente, como se chamasse as crianças. "Precisamos aquecê-los devagar", instruiu Dona Rosa, já removendo seu próprio casaco. "Alguém tem mais cobertores no carro?" Pessoas correram, em todas as direções, buscando qualquer coisa que pudesse ajudar. Joaquim tirou sua jaqueta de trabalho, ainda quente de sua corrida, e seu Antônio ofereceu a manta que sempre mantinha em sua caminhonete. O som distante de sirenes anunciava a chegada das ambulâncias, mas para aquele grupo de pessoas reunidas na antiga fábrica, cada segundo parecia uma eternidade. O cavalo branco permanecia próximo, seus olhos atentos fixos nas pequenas figuras que agora eram cuidadosamente envolvidas em camadas de tecido. Na mansão dos Mendonça, Ricardo finalmente abriu a porta de seu escritório para encontrar 2 policiais com expressões severas. "Senhor Ricardo Mendonça", disse um deles, "precisamos que nos acompanhe até a delegacia." O interior da primeira ambulância transformou-se em uma batalha silenciosa pela vida de Gabriel. Os paramédicos trabalhavam com movimentos precisos, envolvendo o pequeno corpo em mantas térmicas especiais, enquanto monitoravam seus sinais vitais. Miguel, na maca ao lado, recusava-se a soltar a mão do irmão, mesmo enquanto recebia seus próprios cuidados emergenciais. "Precisamos separar vocês por um momento, querido", tentou explicar uma das socorristas, sua voz gentil. "É para podermos cuidar melhor do Gabriel." "Não!" E Miguel protestou fracamente, seus dedos apertando mais a mão gelada do irmão. "Prometi que não ia soltar." Dona Rosa, que havia insistido em acompanhar as crianças na ambulância, inclinou-se sobre Miguel. "Seu irmão precisa de cuidados especiais agora, meu anjo. Você pode segurar minha mão enquanto eles cuidam dele. Prometo que não vou soltar." Com lágrimas congeladas ainda brilhando em suas pestanas, Miguel finalmente permitiu que separassem suas mãos. Seus olhos, porém, não deixaram o rosto pálido do irmão. Do lado de fora da fábrica, o cavalo branco acompanhava a movimentação com uma atenção quase humana. Quando as ambulâncias começaram a se mover, ele seguiu ao lado dos veículos por alguns metros, seus cascos marcando um ritmo urgente contra o asfalto, até que Joaquim gentilmente o impediu. "Eles estão em boas mãos agora, amigo", murmurou o caseiro, acariciando a crina branca do animal. "Você fez sua parte. Fez mais do que muita gente." Na delegacia, Ricardo Mendonça sentava-se em uma sala de interrogatório, sua postura ainda altiva, contradizendo o tremor em suas mãos. O delegado Souza, um homem de 40 anos, com olhos que já haviam visto de tudo, observava-o com uma mistura de repulsa e curiosidade. "Então o senhor está me dizendo que não faz ideia de como seus filhos foram parar naquela câmara frigorífica?" E perguntou o delegado, sua voz carregada de ironia. "Mesmo depois de ter sido visto entrando na fábrica com eles esta manhã?" Ricardo ajustou sua gravata cara, um gesto nervoso que não passou despercebido. "Deve haver algum engano. Meus
Filhos estão com sua tia em Campos do Jordão. Interessante, comentou o delegado, folheando uma pasta. Porque, segundo todos os registros que temos, o senhor é filho único, não tem irmãs. No hospital, a equipe médica trabalhava incansavelmente para elevar a temperatura corporal dos gêmeos. Gabriel havia sido levado diretamente para a UTI pediátrica, seu estado mais crítico, exigindo cuidados intensivos. Miguel, embora também em estado grave, respondia melhor ao tratamento. Ele sempre foi mais forte, sussurrou Dona Rosa para a enfermeira que checava os sinais vitais de Miguel. Desde pequenininhos, quando ficavam doentes, o Miguel se recuperava primeiro. No corredor do hospital, um grupo incomum se formava. Joaquim, ainda com as roupas sujas da operação de resgate, sentava-se ao lado de seu Antônio e seu José. Outros moradores da vila chegavam aos poucos, trazendo café, cobertores e palavras de conforto. "Vocês viram?", comentou uma senhora idosa, distribuindo biscoitos caseiros. "O cavalo branco ainda está lá fora, no estacionamento do hospital. Não saiu do lugar desde que as ambulâncias chegaram." De volta à delegacia, Helena terminava de reconhecer algumas fotografias quando ouviu vozes alteradas vindas da sala de interrogatório. A porta se abriu violentamente e Ricardo saiu, seu rosto vermelho de raiva. "Isso é um absurdo!", gritava. Ele, enquanto dois policiais o seguravam pelos braços. "Vocês não podem me tratar assim. Sabem quem eu sou?" O delegado Souza saiu calmamente da sala, uma folha de papel na mão. "Sei muito bem quem o senhor é, senhor Mendonça. E também sei que acabamos de receber os registros das câmeras de segurança da fábrica. O senhor quer ver as imagens ou prefere começar a falar a verdade?" No quarto onde Miguel estava internado, Dona Rosa segurava sua mão pequena enquanto ele dormia, agora aquecido e medicado. De repente, o menino abriu os olhos, tentando se sentar. "Gabi", chamou ele, sua voz ainda fraca. "Cadê meu irmão?" "Calma, querido." Dona Rosa o acalmou, ajudando-o a se deitar novamente. "Seu irmão está sendo muito bem cuidado pelos médicos. Precisa descansar para ficar forte e poder visitá-lo logo." "Ele vai ficar bom?", perguntou Miguel, seus olhos verdes cheios de preocupação. Dona Rosa engoliu o nó em sua garganta. "Vamos rezar juntos por ele, que tal? Tenho certeza que Deus está ouvindo nossas orações." Do lado de fora do hospital, o cavalo branco permanecia imóvel, sob a luz suave do entardecer, seus olhos fixos nas janelas iluminadas do prédio, como se montasse guarda sobre as duas pequenas vidas que havia ajudado a salvar. O amanhecer trouxe uma descoberta que mudaria completamente o rumo da história. Seu José, o mecânico que ajudara no resgate, havia retornado à fábrica abandonada para recuperar algumas ferramentas esquecidas na pressa. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, notou algo estranho, uma luz piscando em uma sala lateral. "Como pode?", murmurou ele, aproximando-se da porta entreaberta. "Esse lugar está abandonado há anos." A sala revelou-se um antigo centro de monitoramento, com telas empoeiradas e equipamentos que pareciam mortos há muito tempo, exceto por um pequeno LED vermelho que piscava obstinadamente em um dos painéis. No hospital, a notícia da melhora de Gabriel corria pelos corredores como um sopro de esperança. Após uma noite crítica, o menino havia finalmente estabilizado. Miguel, que se recuperava rapidamente, não parava de perguntar pelo irmão. "Ele abriu os olhos", anunciou a enfermeira, entrando no quarto onde Miguel repousava sob os cuidados de Dona Rosa. "E a primeira coisa que fez foi chamar por você." As lágrimas de alegria de Miguel misturaram-se com as de Dona Rosa, que não saía do lado do menino desde o resgate. "Posso ver ele, por favor?" Na delegacia, o delegado Souza recebia uma ligação urgente de seu José. "O senhor tem certeza disso?"
Perguntou ele, seu rosto assumindo uma expressão de surpresa. Câmeras funcionando? Depois de tanto tempo. Meia hora depois, uma equipe técnica invadia a sala de monitoramento da antiga fábrica. Para espanto de todos, o sistema de segurança, alimentado por um gerador de emergência esquecido, havia continuado gravando silenciosamente por todos aqueles anos. É como uma cápsula do tempo, comentou um dos técnicos, trabalhando para recuperar as imagens. O sistema é antigo, mas robusto, feito para durar. No hospital, um momento milagroso se desenrolava. Com a autorização dos médicos, Miguel era levado em uma cadeira de rodas para ver o irmão. Quando a porta da UTI se abriu, os olhos idênticos dos gêmeos se encontraram e algo extraordinário aconteceu. Gabriel, que mal conseguia se mover, esticou sua mão na direção do irmão. Miguel, mesmo fraco, praticamente pulou da cadeira de rodas, precisando ser contido gentilmente por Dona Rosa. Calma, meu amor, sussurrou ela, com lágrimas nos olhos. Vamos devagar. A voz de Gabriel era apenas um sussurro, mas para Miguel era o som mais bonito do mundo. Eu sabia que você ia voltar, respondeu Miguel, finalmente alcançando a mão do irmão. Eu sabia. Do lado de fora do hospital, o cavalo branco, que se recusava a deixar o local, subitamente ergueu a cabeça e relinchou alto, como se celebrasse o reencontro dos irmãos. Na sala de monitoramento da fábrica, as imagens começavam a surgir nas telas. O delegado Souza assistia em silêncio à cena que se desenrolava. Ricardo Mendonça conduzindo os filhos até a câmara frigorífica. O momento terrível em que trancou a porta, seu sorriso satisfeito ao se afastar. Meu Deus, murmurou um dos policiais. Ele nem olhou para trás. Mas então algo nas imagens chamou a atenção do delegado. Voltem a fita, ordenou. Tem algo ali. Nas imagens granuladas, viram Ricardo fazendo uma ligação antes de entrar na fábrica. O áudio era precário, mas algumas palavras podiam ser distinguidas. Está tudo preparado. Herança. Sem testemunhas. Herança! O delegado franziu a testa. Quero uma investigação completa das finanças do Mendonça. Agora! No corredor do hospital, Joaquim conversava com seu Antônio quando Helena, a ex-noiva de Ricardo, aproximou-se, hesitante. Eu trouxe algo que vocês precisam ver, disse ela, retirando uma pasta da bolsa. São documentos que encontrei no escritório de Ricardo, sobre o testamento da mãe das crianças. A revelação contida naqueles papéis era chocante. A falecida, mãe dos gêmeos, havia deixado toda a sua fortuna para os filhos, com Ricardo apenas como administrador. Ao completarem 5 anos, as crianças se tornariam as únicas herdeiras de uma das maiores fortunas do país. Os 5 anos seriam na próxima semana, sussurrou Helena, sua voz tremendo. Foi por isso que ele... Naquele momento, um som familiar ecoou pelo estacionamento do hospital. O cavalo branco, como se sentisse que algo importante estava acontecendo, aproximou-se da janela da UTI, onde os gêmeos estavam reunidos. Miguel, ainda segurando a mão de Gabriel, sorriu ao ver o animal. Olha, Gabi, é nosso anjo! Gabriel, reunindo suas forças, virou levemente a cabeça para ver. Um pequeno sorriso iluminou seu rosto pálido, o primeiro desde o resgate. Do lado de fora, o sol da manhã banhava a cena com uma luz dourada, como se a própria natureza celebrasse aquele momento de reunião e revelação. A verdade, finalmente, começava a vir à tona, trazendo consigo não apenas justiça, mas também a promessa de um novo começo. A notícia da descoberta das câmeras de segurança e dos documentos do testamento espalhou-se rapidamente pela pequena cidade. Na delegacia, Ricardo Mendonça enfrentava um novo interrogatório, mas desta vez seu ar de superioridade havia desaparecido completamente.
O senhor tem algo a dizer sobre estas imagens? Perguntou o delegado Souza, projetando na parede a gravação, que mostrava claramente o momento do abandono das crianças. Ricardo afundou na cadeira, seu rosto uma máscara de derrota. Pela primeira vez, as lágrimas que surgiam em seus olhos pareciam genuínas. Helena não devia ter encontrado aqueles papéis, murmurou, mais para si mesmo que para os policiais. O senhor planejou isso por quanto tempo? Continuou o delegado, sua voz carregada de repulsa. Desde quando decidiu que a fortuna valia mais que a vida dos seus próprios filhos? No hospital, os gêmeos continuavam sua recuperação milagrosa. A presença um do outro parecia acelerar o processo de cura de ambos. Os médicos, impressionados, começaram a documentar o caso como um exemplo extraordinário do poder da conexão entre irmãos gêmeos. Olha só isso, comentou doutora Márcia, mostrando os exames para sua equipe. A temperatura corporal dos dois se estabilizou exatamente no mesmo momento, mesmo estando em quartos separados inicialmente. Dona Rosa, que agora se revezava entre os dois meninos, sorria ao vê-los interagindo. Miguel contava histórias para Gabriel, que ainda estava mais fraco, mas cujos olhos brilhavam cada vez que o irmão falava. E o cavalo branco, narrava Miguel, gesticulando animadamente. Ele sabia que a gente estava lá. Foi ele que trouxe o seu Joaquim para nos salvar. Gabriel sorriu, apertando a mão do irmão. Igual nos contos de fada que a mamãe contava. Do lado de fora do hospital, Joaquim conversava com o cavalo, que continuava sua vigília incansável. O animal havia se tornado uma espécie de celebridade local, com pessoas trazendo maçãs e cenouras, tentando agradecer ao herói improvável. Você é mesmo especial, né? Murmurou o caseiro, acariciando a crina branca. Como soube? Como sentiu que eles precisavam de ajuda? Na mansão dos Mendonça, Dona Cida organizava alguns pertences dos meninos quando encontrou algo que fez seu coração apertar. Um álbum de fotografias escondido no fundo de uma gaveta. Nas imagens, uma mulher jovem e bonita sorria, abraçada. Aos gêmeos recém-nascidos, Dona Clara sussurrou a governanta, lembrando-se da mãe dos meninos. Se a senhora pudesse ver o que ele tentou fazer com seus anjinhos... As fotos revelavam uma história de amor maternal que contrastava drasticamente com a frieza do pai. Em cada imagem, Clara aparecia radiante, envolvendo os filhos com um carinho quase palpável. Sua morte precoce 2 anos antes havia deixado um vazio que Ricardo nunca se preocupou em preencher. No banco da cidade, auditores designados pela polícia descobriam uma teia complexa de transações suspeitas. Ricardo havia começado a mover grandes quantias de dinheiro semanas antes do incidente. Ele estava preparando uma fuga, concluiu o delegado Souza, analisando os relatórios. Tinha passagens compradas para Portugal e contas abertas em paraísos fiscais. Helena, sentada em uma sala de espera do hospital, folheava nervosamente mais documentos encontrados no escritório de Ricardo. Aqui, disse ela, entregando uma pasta para o investigador que a acompanhava. Encontrei o contrato de venda da fábrica. Era dele. Ele reativou a energia do lugar uma semana antes. Foi tudo premeditado. No quarto dos gêmeos, uma cena tocante se desenrolava. Dona Rosa havia trazido papel e lápis coloridos, e os meninos desenhavam juntos, suas pequenas mãos ainda um pouco trêmulas, mas determinadas. "O que vocês estão fazendo?" Me perguntou ela, observando os traços infantis. "É o nosso anjo", respondeu Miguel, concentrado em seu desenho do cavalo branco. "E aqui é a nossa nova família", completou Gabriel, acrescentando várias figuras ao redor do animal. Dona Rosa, Joaquim, seu Antônio e todos os outros que haviam participado do resgate. A enfermeira que entrou para checar os sinais vitais não conseguiu conter as lágrimas ao ver o desenho.
Ali estava a prova de que, apesar de tudo que haviam passado, os gêmeos ainda mantinham sua inocência e capacidade de amar. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons rosados e dourados. O cavalo branco, banhado pela luz do boom. Entardecer parecia resplandecer. Um grupo de crianças do bairro havia se reunido ao seu redor, ouvindo encantadas, enquanto Joaquim contava a história do resgate. E foi assim, dizia ele, que um animal nos ensinou mais sobre amor e coragem que muita gente grande por aí. Uma semana após o resgate, a pequena cidade ainda vivia os desdobramentos daquela história extraordinária. Na sala do juiz de família, Dona Rosa aguardava nervosamente, suas mãos entrelaçadas no colo, enquanto escutava a assistente social apresentar seu relatório. Os gêmeos demonstram um vínculo excepcionalmente forte com a senhora Rosa Oliveira, explicava a profissional, consultando suas anotações. Durante todo o período de internação, ela não saiu do lado deles um único momento. Mais que isso, estabeleceu uma conexão emocional fundamental para a recuperação das crianças. O juiz, um senhor de cabelos grisalhos e olhos bondosos, observava atentamente por cima dos óculos enquanto a assistente social continuava seu relato. Além disso, a senhora Rosa possui experiência com crianças, tendo trabalhado como enfermeira pediátrica por 30 anos. Sua casa, embora simples, é adequada e acolhedora. E o mais importante, os meninos a chamam de vovó desde o 3º dia no hospital. No quarto do hospital, alheios à reunião que decidia seu futuro, Miguel e Gabriel recebiam uma visita especial. Joaquim havia conseguido uma autorização extraordinária para trazer o cavalo branco até o jardim interno do hospital, visível da janela do quarto dos meninos. "Olha só quem veio ver vocês", anunciou ele, enquanto os gêmeos se apoiavam na janela, seus rostos iluminados de alegria. O cavalo, como se entendesse a importância do momento, aproximou-se o máximo possível da janela, seu focinho quase tocando o vidro. Miguel e Gabriel riram, suas pequenas mãos pressionadas contra a superfície transparente. "Ele ainda não foi embora", contou Joaquim, sorrindo ao ver a alegria das crianças. "Continua voltando todo dia para o hospital, como se quisesse ter certeza de que vocês estão bem." Na delegacia, o delegado Souza recebia mais uma peça do quebra-cabeça. Uma funcionária do banco trouxera documentos que comprovavam que Ricardo havia tentado transferir a herança dos meninos para contas no exterior. "Ele forjou assinaturas", explicava a funcionária indignada. "Tentou passar por cima de todas as proteções legais que a mãe das crianças havia estabelecido." No jardim da casa de Dona Rosa, um grupo de voluntários trabalhava animadamente. A notícia de que ela provavelmente receberia a guarda dos gêmeos mobilizou a comunidade inteira. Vizinhos pintavam as paredes do que seria o novo quarto dos meninos, enquanto outros montavam beliches e organizavam brinquedos doados. "Olha só essa colcha que Dona Amélia fez", mostrava uma das voluntárias, desdobrando um tecido colorido. "Bordou um cavalo branco em cada lado, um para cada menino." Na casa paroquial, o padre João organizava uma lista de famílias dispostas a ajudar Dona Rosa com as crianças. "É assim que uma comunidade deve agir", dizia ele, emocionado, "como uma grande família." De volta ao hospital, os gêmeos recebiam a visita de seu Antônio e seu José, que traziam uma surpresa especial: 2 cavalinhos de madeira esculpidos à mão. "Fizemos igualzinho ao amigo de vocês", explicou seu Antônio, orgulhoso de seu trabalho. "Assim vocês podem ter um pedacinho dele mesmo depois que saírem do hospital." Os olhos dos meninos brilharam ao ver os brinquedos. Miguel imediatamente começou a fazer seu cavalinho galopar pela cama, enquanto Gabriel abraçava o seu, sorriso suave em seu rosto ainda pálido.
Quando vocês ficarem bons, prometeu seu José, vou ensinar vocês a montar de verdade. Aposto que nosso amigo branco vai adorar dar umas voltas com vocês. No gabinete do juiz, a decisão estava tomada. Considerando todas as circunstâncias extraordinárias deste caso, anunciou ele, e principalmente o bem-estar emocional das crianças, concedo a guarda provisória dos menores Miguel e Gabriel à senhora Rosa Oliveira. Dona Rosa cobriu o rosto com as mãos, lágrimas de alegria escorrendo por suas bochechas. A assistente social sorriu, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Tem mais uma coisa, continuou o juiz, um brilho especial em seus olhos. Sobre aquele cavalo, normalmente, animais não são permitidos em áreas residenciais, mas considerando seu papel crucial nesta história, vou emitir uma autorização especial. O terreno ao lado da sua casa pode ser usado como pasto, se o nosso amigo equino quiser continuar por perto. No quarto do hospital, alheios a todas essas decisões, Miguel e Gabriel haviam adormecido, cada um abraçado a seu cavalinho de madeira. Pela janela, o verdadeiro cavalo branco ainda montava guarda, sua presença constante como um anjo protetor. A enfermeira que entrou para checar os meninos parou um momento, tocada pela cena. Na mesinha entre as camas, o desenho que eles haviam feito mostrava uma família grande e feliz, com um cavalo branco ao centro e agora uma nova figura. Uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso amoroso, identificada em letra infantil como Vovó Rosa. O dia da alta hospitalar chegou com a suavidade de uma manhã de primavera. O quarto dos gêmeos estava repleto de balões coloridos e cartões de melhoras feitos pelas crianças da vizinhança. Dona Rosa, agora oficialmente guardiã dos meninos, arrumava as pequenas mochilas com roupas novas, presentes das senhoras da comunidade. Vovó, chamou Miguel, sua voz já forte e alegre novamente. O cavalo vai poder ir com a gente? Vai, sim, meu amor, respondeu ela, dobrando cuidadosamente uma camiseta. O juiz deixou um espacinho especial só para ele lá em casa. E sabem de uma coisa? Seu Joaquim ajudou a construir um abrigo novinho para ele. Gabriel, que ainda se recuperava mais lentamente, mas já conseguia andar sozinho, aproximou-se da janela. O cavalo branco, como de costume, estava lá embaixo, pastando tranquilamente no jardim do hospital. Ele sabia, né? Perguntou Gabriel, sua voz suave. Sabia que a gente ia precisar dele. Dona Rosa parou o que fazia, aproximando-se do menino. Às vezes, meu anjo, Deus manda ajuda das formas mais inesperadas. Aquele cavalo foi o anjo que ele escolheu para vocês. Na delegacia, o delegado Souza recebia os últimos relatórios da investigação. As evidências contra Ricardo Mendonça eram esmagadoras. Além das imagens das câmeras de segurança, os documentos bancários revelavam um plano meticuloso para se apropriar da herança dos filhos. E tem mais uma coisa, delegado, informou um dos investigadores. Achamos registros de que ele tinha reativado a energia da fábrica uma semana antes. Ele sabia exatamente o que estava fazendo quando escolheu aquele frigorífico. O delegado fechou a pasta com um suspiro pesado. Em seus 30 anos de carreira, poucos casos o haviam afetado tanto quanto este. Na casa de Dona Rosa, uma pequena multidão se reunia para os preparativos finais. Seu Antônio e seu José davam os últimos retoques no quarto dos meninos, enquanto as vizinhas organizavam uma festa de boas-vindas na varanda. "Olha só que gracinha ficou!" exclamou Dona Amélia, ajeitando as colchas bordadas nas beliches. Cada um com seu cavalinho bordado, igualzinho ao amigo deles. No pasto improvisado ao lado da casa, Joaquim terminava de instalar a cerca nova. O espaço era generoso, com uma pequena cobertura para proteger o cavalo da chuva e um bebedouro sempre cheio de água fresca. Esse vai ser o cavalo mais bem cuidado da região,
brincou ele, satisfeito com seu trabalho. No hospital, a doutora Márcia fazia os últimos exames nos gêmeos. É impressionante, comentou ela, verificando as anotações. Nunca vi uma recuperação tão rápida em casos de hipotermia severa. Vocês são muito especiais, sabiam? Miguel e Gabriel trocaram um olhar cúmplice, aquela comunicação silenciosa, que só gêmeos parecem entender. Foi porque a gente ficou junto, explicou Miguel, segurando a mão do irmão. A gente prometeu, né, Gabi? Gabriel assentiu, apertando a mão do irmão. Nunca mais vamos soltar. Dona Rosa observava a cena com olhos marejados, pensando em como a vida tinha mudado nas últimas semanas. De uma aposentada que vivia sozinha, ela agora se tornara guardiã de 2 pequenos tesouros, com uma comunidade inteira pronta para ajudar. Vovó, chamou Gabriel, tirando-a de seus pensamentos. A senhora vai contar histórias pra gente toda noite? Todas as noites, meu amor, prometeu ela, ajudando-o a calçar os sapatos novos. E vocês vão me ajudar a cuidar do jardim? Tem um canteiro especial esperando por vocês. Os olhos dos meninos brilharam com a ideia. Pode ser um jardim que o cavalo também goste? Perguntou Miguel, já imaginando as possibilidades. Claro que sim, respondeu Dona Rosa rindo. Vamos plantar cenouras, maçãs e tudo que nosso anjo guardião gostar. Lá fora, o cavalo branco ergueu a cabeça, como se sentisse que era hora de partir. Seu relincho suave ecoou pelo jardim do hospital, chamando a atenção de todos que passavam. Olha! Exclamou Gabriel, apontando pela janela. Ele está dizendo que está na hora de ir para casa. Dona Rosa terminou de arrumar as mochilas, guardando com carinho os cavalinhos de madeira que os meninos não largavam mais. Em seu coração, uma certeza crescia. Aquele não era um final, mas um começo. Um começo cheio de amor, esperança e pequenos milagres diários. Vamos para casa, disse ela, estendendo as mãos para os meninos. Nossa família está esperando. E assim, sob o olhar atento do cavalo branco e os sorrisos emocionados da equipe do hospital, aquela família improvável, nascida do amor e da adversidade, preparava-se para dar seus primeiros passos juntos em direção ao futuro. A primeira semana na casa de Dona Rosa transformou-se em uma celebração contínua da vida. Cada pequena conquista dos gêmeos era comemorada pela comunidade inteira, que se revezava em visitas carinhosas e gestos de apoio. O quarto dos meninos, antes tão vazio, agora transbordava de vida e histórias. Vovó, olha o que o cavalo fez, gritou Miguel numa manhã ensolarada, correndo para dentro de casa com os olhos brilhando de excitação. Dona Rosa largou o crochê que fazia e seguiu o neto até o jardim. Lá, encontrou uma cena que a fez sorrir. O cavalo branco com todo. Cuidado! Usava os dentes para arrancar as ervas daninhas que cresciam entre as mudas de cenoura que eles haviam plantado. Ele está ajudando a cuidar da horta, explicou Gabriel, que observava tudo sentado em seu cantinho especial. Um banquinho colorido, que seu Antônio havia feito especialmente para ele, ainda em recuperação. O animal ergueu a cabeça ao ouvir as vozes, suas orelhas se movendo, na direção das crianças. Desde que se mudaram, ele assumira não apenas o papel de guardião, mas de companheiro constante nas brincadeiras e tarefas diárias. Na delegacia, o caso dos gêmeos do frigorífico, como ficara conhecido, ganhava novos capítulos. O delegado Souza reunia-se com promotores e investigadores, revelando descobertas surpreendentes. Encontramos mais documentos no cofre da mansão, explicou ele, espalhando papéis sobre a mesa. Ricardo não agiu sozinho. Havia um esquema maior, envolvendo a herança das crianças. Entre os documentos, destacava-se um conjunto de cartas trocadas entre Ricardo e um grupo de advogados estrangeiros. O plano era mais elaborado do que imaginavam.
Após se livrar dos filhos, ele pretendia forjar documentos declarando-os mortos em um acidente no exterior. Ele planejava isso há meses, comentou um dos promotores, horrorizado. Cada detalhe foi friamente calculado. Na casa de Dona Rosa, alheia a essas descobertas sombrias, a vida seguia seu curso com a simplicidade do amor verdadeiro. As manhãs começavam com o café da manhã especial que ela preparava, panquecas em formato de cavalinho, suco de laranja fresquinho do pé e sempre uma história nova para contar. Hoje, vou ensinar vocês a fazer biscoitos, anunciou ela, ajudando os meninos a subirem nos banquinhos da cozinha. A mãe de vocês adorava fazer biscoitos de canela, sabiam? Os olhos dos gêmeos brilharam ao ouvir falar da mãe. Dona Rosa havia descoberto que falar de Clara, manter sua memória viva, era fundamental para a cura emocional das crianças. Ela cantava enquanto fazia biscoitos, lembrou Miguel, peneirando a farinha com cuidado. E deixava a gente lambear. A colher, completou Gabriel, sorrindo com a memória. Do lado de fora, o cavalo branco pastava tranquilamente, erguendo ocasionalmente a cabeça para verificar se seus protegidos estavam bem. Seu comportamento quase humano continuava intrigando. A todos. Tem algo especial nesse animal, comentou seu Joaquim, que passara para verificar a cerca do pasto. É como se ele entendesse tudo o que acontece aqui. Dona Rosa assentiu, observando pela janela da cozinha, enquanto os meninos mostravam orgulhosos seus biscoitos meio tortos para o cavalo. Ele foi o instrumento que Deus usou para salvar meus netinhos, disse ela, sua voz embargada de emoção, e continua sendo uma bênção todos os dias. À tarde, após o lanche, era a hora da sessão de fisioterapia de Gabriel. O pequeno ainda precisava de exercícios especiais para recuperar totalmente os movimentos após o trauma do frio intenso. Mas o que poderia ser um momento difícil transformava-se em brincadeira quando o cavalo se aproximava da varanda, incentivando o menino com suaves relinchos. Mais 5 passos, Gabi, incentivava Miguel, segurando a mão do irmão. Olha, o cavalo está te aplaudindo. E realmente, o animal batia suavemente os cascos no chão, como se aplaudisse cada pequeno progresso do menino. Na cidade, a história dos gêmeos e do cavalo branco começava a atrair a atenção da mídia. Jornalistas tentavam entrevistar Dona Rosa e fotografar as crianças, mas a comunidade formou uma barreira protetora ao redor da família. Eles precisam de paz para se recuperar, explicava firmemente o padre João aos repórteres. Esta é uma história de amor e milagre, não um espetáculo. Ao cair da tarde, enquanto Dona Rosa preparava o jantar, os gêmeos sentavam-se na varanda com seus cavalinhos de madeira, contando suas próprias histórias. O cavalo branco, sempre atento, aproximava-se para ouvir como se entendesse cada palavra. Sabia que ele tem nome agora? Miguel confidenciou a seu Joaquim, que passava para dar boa noite. É mesmo? Sorriu o caseiro. E qual é? Anjo, respondeu Gabriel acariciando o focinho do animal. Porque foi isso que ele foi pra gente, nosso anjo da guarda. A véspera do aniversário de 5 anos dos gêmeos chegou carregada de emoções contraditórias. Enquanto a cidade inteira se preparava para celebrar, uma sombra inesperada pairou sobre a felicidade da família. Ricardo Mendonça, através de seus advogados, havia entrado com um pedido de reversão da guarda. Ele não pode fazer isso, exclamou Dona Rosa, suas mãos tremendo ao ler a notificação judicial. Depois de tudo que fez, o delegado Souza, que viera pessoalmente entregar a notícia, tentava manter a calma. Senhora Rosa, não se preocupe. Temos todas as provas. Contra ele. Isso é apenas uma última tentativa desesperada. Mas o medo já havia se instalado.
Os gêmeos, brincando no jardim com o anjo, o cavalo branco, perceberam a mudança no ambiente quando viram mais pessoas chegando à casa. O padre, João, seu Joaquim, seu Antônio e até mesmo Helena, a ex-noiva de Ricardo. "Vovó tá chorando?" me perguntou Gabriel, agarrando a mão do irmão. Miguel, sempre protetor, colocou-se na frente do irmão. "Não vamos deixar ninguém levar a gente de novo, Gabi, prometo." O cavalo branco, sentindo a tensão, aproximou-se dos meninos, seu corpo, grande, servindo como uma barreira protetora. Seus olhos inteligentes fixaram-se na reunião que acontecia na varanda. Dentro da casa, Helena revelava informações cruciais. "Encontrei mais documentos", disse ela, colocando uma pasta sobre a mesa. Ricardo não agiu sozinho. Havia um grupo inteiro de pessoas querendo se apropriar da herança das crianças. O delegado Souza examinou os papéis, seu rosto endurecendo. Isso explica como ele conseguiu reativar a energia da fábrica sem levantar suspeitas. Tinha gente de dentro da companhia elétrica envolvida. Nesse momento, um relincho agudo do cavalo chamou a atenção de todos. Pela janela, viram 3 carros desconhecidos se aproximando da casa. "São os advogados dele", identificou Helena empalidecendo. "Vieram tentar intimidar vocês antes da audiência de amanhã." Dona Rosa levantou-se, uma força nova em seu olhar. "Eles não vão levar meus meninos, não vão." O que aconteceu em seguida pareceu obra do destino. Quando os advogados de Ricardo desceram dos carros, arrogantes em seus ternos caros, foram recebidos por uma cena impressionante. Toda a comunidade, que havia sido alertada pelo relincho do cavalo, começou a chegar de todos os lados. "Vocês não são bem-vindos aqui", declarou o padre João, sua voz normalmente suave, carregada de autoridade. Seu Joaquim e seu Antônio postaram-se como sentinelas na entrada do jardim. Dona Amélia e outras senhoras formaram uma corrente humana na varanda. O cavalo branco, majestoso em sua postura protetora, mantinha-se ao lado dos gêmeos. "Temos uma ordem judicial", começou um dos advogados, brandindo um papel. "E nós temos a verdade", respondeu o delegado Souza, avançando com sua própria pasta de documentos. "Querem mesmo que eu revele aqui, na frente de todos, os detalhes da conspiração de vocês?" Os gêmeos, protegidos por seu círculo de amor, observavam, tudo com uma mistura de medo e fascinação. Gabriel agarrava-se à crina do cavalo, enquanto Miguel segurava firme a mão do irmão. "Olha", sussurrou Gabriel, apontando para o céu. Um arco-íris, raro naquela época do ano, começava a se formar sobre a casa, suas cores brilhantes contrastando com as nuvens escuras que se dissipavam. "É a mamãe", disse Miguel, seus olhos brilhando de lágrimas. "Ela também está protegendo a gente." Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. O cavalo branco, como se respondesse a um chamado invisível, avançou alguns passos e empinou-se em toda a sua altura, relinchando de uma forma que fez todos os presentes se arrepiarem. Os advogados, confrontados não apenas com a força da lei, mas com a força do amor de uma comunidade inteira, recuaram. O som dos carros partindo foi abafado pelos aplausos e gritos de alegria dos vizinhos. Dona Rosa correu para abraçar seus meninos, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. "Acabou, meus amores. Ninguém vai separar nossa família." O cavalo branco baixou sua cabeça majestosa, permitindo que os gêmeos o abraçassem, seus pequenos braços mal conseguindo envolver seu pescoço forte. "Nosso anjo nunca ia deixar isso acontecer", declarou Miguel, com a certeza absoluta de uma criança. O sol, rompendo por entre as últimas nuvens, banhava a cena com uma luz dourada, como se o próprio céu abençoasse aquele momento de triunfo do amor sobre a maldade. O dia do julgamento de Ricardo Mendonça amanheceu claro e luminoso.
O tribunal estava lotado, com toda a comunidade presente para testemunhar o momento em que a justiça seria finalmente feita. Dona Rosa, elegante em seu único vestido de festa, segurava as mãos dos gêmeos, agora oficialmente seus netos por adoção. "Você vai ver o papai?" perguntou Gabriel em um sussurro, sua voz tremendo levemente. "Só se você quiser, meu amor", respondeu Dona Rosa, acariciando seus cabelos. "Ninguém vai obrigar vocês a nada." Do lado de fora do tribunal, o cavalo branco permanecia em sua vigília constante, como havia feito no hospital. Algumas pessoas tentaram convencê-lo a ir embora, mas ele se manteve firme, seus olhos fixos nas portas do edifício. Quando Ricardo foi trazido à sala, um silêncio pesado caiu sobre todos. O homem que antes exibia uma elegância arrogante, agora parecia menor, envelhecido pelos meses na prisão. Seus olhos, no entanto, quando encontraram os filhos, mostraram pela primeira vez algo diferente: arrependimento. "Antes de começarmos", anunciou o juiz, "recebi um pedido especial das crianças. Elas gostariam de dizer algumas palavras." Um murmúrio surpreso percorreu a sala. Miguel e Gabriel, de mãos dadas, como sempre, levantaram-se. Sua força e dignidade, mesmo tão pequenos, emocionaram a todos. "A gente queria dizer", começou Miguel, sua voz clara e firme, "que a mamãe sempre falava que o perdão é importante." Gabriel continuou, sua voz mais suave, mas igualmente determinada: "E mesmo que a gente não entenda por que nosso pai fez aquilo, a gente perdoa ele." Ricardo cobriu o rosto com as mãos, seus ombros tremendo em soluços silenciosos. Helena, sentada entre as testemunhas, chorava abertamente. "Mas", completou Miguel, "agora temos uma nova família, uma família que nos escolheu por amor." O juiz, visivelmente emocionado, precisou de um momento para se recompor antes de prosseguir com o julgamento. As evidências foram apresentadas uma a uma. As gravações das câmeras, os documentos bancários, as testemunhas. Seu José, o mecânico, descreveu como encontrou o sistema de câmeras ainda funcionando. Joaquim relatou o momento milagroso em que o cavalo o guiou até as crianças. Dona Rosa falou sobre a recuperação dos meninos e o amor que havia transformado tragédia em redenção. Por fim, Ricardo pediu para falar. Levantou-se, tremendo, e virou-se para enfrentar seus filhos e a comunidade que os havia protegido. "Eu não mereço o perdão de vocês", disse ele, sua voz embargada. "O que fiz não tem justificativa. A ganância me cegou para o verdadeiro tesouro que eu tinha. Meus filhos, quando vi aquelas imagens das câmeras, quando me vi trancando meus próprios filhos naquele lugar, percebi o monstro que me tornei." Fez uma pausa, respirando fundo. "Não estou pedindo clemência da justiça. Mereço a punição que receber. Só quero que meus filhos saibam que, apesar de tudo, eu os amo. E que encontraram uma família muito melhor do que eu jamais poderia ser." O juiz ouviu todas as evidências e testemunhos antes de proferir sua sentença. Ricardo foi condenado a 15 anos de prisão, com direito a visitas supervisionadas aos filhos, se eles assim desejassem no futuro. Mais importante que a sentença criminal, porém, foi a decisão sobre a guarda definitiva. O juiz levantou-se, um sorriso gentil em seu rosto cansado. "Miguel e Gabriel Mendonça", anunciou ele. "A partir de hoje, vocês são oficialmente filhos de Rosa Oliveira. E..." Ele fez uma pausa dramática, considerando o papel extraordinário. "De certo equino nesta história, autorizo permanentemente a presença do cavalo branco na propriedade da família." A alegria que explodiu no tribunal foi indescritível. Pessoas se abraçavam, choravam, riam. Os gêmeos pularam nos braços de Dona Rosa, agora oficialmente sua mãe, aos olhos da lei, como já era em seus corações. Do lado de fora,
O cavalo branco relinchou alto, como se soubesse que a justiça havia sido feita. As crianças correram para abraçá-lo, suas risadas ecoando pela praça do tribunal. Agora somos uma família de verdade, exclamou Miguel, abraçando o pescoço do animal. Com o melhor anjo da guarda do mundo, completou Gabriel, seus olhos brilhando de felicidade. Dona Rosa observava a cena com o coração transbordando de amor. A tragédia que poderia ter destruído 2 vidas inocentes havia se transformado em uma história de amor, esperança e redenção. E ali, sob o sol da tarde, com seus netos abraçados ao seu guardião de 4 patas, ela soube que todos os milagres são possíveis quando o amor é mais forte que o medo. 1 ano havia se passado desde o julgamento. O jardim de Dona Rosa, antes um simples quintal, transformara-se em um pequeno paraíso. Canteiros de flores coloridas margeavam a horta abundante, onde cenouras e maçãs cresciam especialmente para um certo morador de 4 patas. O sol da manhã dourava a cena, enquanto os gêmeos, agora com 6 anos, ajudavam a vovó a regar as plantas. Olha, Anjo, chamou Miguel, erguendo uma cenoura recém-colhida. Essa aqui cresceu igual você gosta. O cavalo branco, que pastava tranquilamente em seu espaço especial, ergueu a cabeça e trotou elegantemente até a cerca. Seu pelo brilhava como neve sob a luz do sol, e seus olhos inteligentes tinham o mesmo brilho amoroso de sempre. Gabriel, completamente recuperado e cheio de energia, aproximou-se com a cenoura. Você sabia que hoje faz 1 ano que a vovó virou nossa mãe de verdade? O animal aceitou o presente com delicadeza, como se entendesse a importância da data. Dona Rosa, observando a cena da varanda, sorriu ao ver como suas vidas haviam se transformado. A pequena cidade também havia mudado. A antiga fábrica, antes um lugar de pesadelos, fora transformada em um centro comunitário com uma ala especial dedicada ao cuidado de animais abandonados. O projeto, inspirado pela história do cavalo branco, recebia o nome de Anjos de 4 Patas. Vovó, chamou Miguel, correndo até a varanda. Conta de novo a história do nosso anjo? Dona Rosa sorriu, ajeitando-se em sua cadeira de balanço. Favorita, os meninos se acomodaram a seus pés, como faziam todas as noites antes de dormir. Era uma vez, começou ela, sua voz suave embalando a narrativa. Um cavalo muito especial, enviado por Deus para proteger 2 anjinhos. Enquanto ela contava, mais pessoas chegavam para a pequena celebração que haviam organizado. Seu Joaquim, agora diretor do centro comunitário, trazia um bolo decorado com pequenos cavalinhos de açúcar. Seu Antônio e seu José carregavam um presente misterioso, coberto por um pano colorido. Antes do bolo, anunciou seu Antônio, temos uma surpresa para vocês. Quando removeram o pano, revelaram uma placa de madeira lindamente entalhada. Sítio dos Anjos, Lar de Miguel, Gabriel, Rosa e Anjo. As letras, pintadas em dourado, brilhavam sob o sol. Para pendurar no portão, explicou seu José, orgulhoso de seu trabalho. Agora todo mundo vai saber que aqui é o lugar onde os milagres acontecem. Os gêmeos correram para abraçar os velhos amigos. Suas risadas se misturando com os relinchos suaves de Anjo que parecia aprovar a homenagem. Dona Amélia, que chegava com mais quitutes, trazia também novidades. Vocês não vão acreditar, disse ela, acomodando-se na varanda. Aquela história que escreveram sobre vocês e o anjo vai virar livro infantil. Vão distribuir em todas as escolas da região. A notícia foi recebida com alegria por todos. A história de amor, coragem e redenção merecia mesmo ser compartilhada, inspirando outras pessoas a acreditarem em milagres. E tem mais uma surpresa, anunciou o padre. João, que acabava de chegar.
O projeto dos anjos de 4 patas vai se expandir. Outras cidades querem copiar a ideia. Gabriel, sempre o mais sensível dos gêmeos, abraçou o pescoço de Anjo. Ouviu isso? Vai ter mais anjos como você por aí salvando outras pessoas. O cavalo respondeu com um relincho suave, como se compreendesse perfeitamente o que o menino dizia. Seus olhos sábios passearam pelo grupo reunido, aquela família improvável que o destino havia unido. Dona Rosa observava tudo com o coração transbordando de gratidão. Em seu colo repousava uma carta recebida naquela manhã. Era de Ricardo, da prisão. Ele escrevia regularmente para os filhos, não pedindo perdão, isso já havia sido dado, mas compartilhando seu processo de transformação e arrependimento. Genuíno. Vovó, chamou Miguel, trazendo-a de volta ao presente. A senhora acha que a mamãe está vendo a gente lá do céu? Tenho certeza que sim, meu amor, respondeu ela, abraçando os dois. E tenho certeza que ela mandou esse anjo especial para cuidar de vocês até eu chegar. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado. No pasto, Anjo ergueu sua cabeça majestosa, seu relincho soando como uma prece de gratidão. As flores do jardim balançavam suavemente na brisa da tarde, espalhando seu perfume pelo ar. Sabem de uma coisa? Disse Dona Rosa, olhando para seus meninos. Às vezes, os maiores milagres acontecem nos momentos mais difíceis. É só a gente manter o coração aberto para o amor. Miguel e Gabriel sorriram, compreendendo em seus corações infantis a profunda verdade daquelas palavras. Ali, naquele pedacinho de paraíso que chamavam de lar, cercados por amor de todos os lados, eles eram a prova viva de que não há escuridão que o amor não possa iluminar, nem frio que não possa ser aquecido pelo calor de um coração bondoso. E o cavalo branco, seu anjo guardião, continuava sua vigília amorosa, símbolo vivo de que os milagres existem, às vezes com 4 patas, às vezes com asas invisíveis, mas sempre com um coração cheio de amor.